Através do estudo da Terra, concluiu-se que o interior da mesma não era uniforme, formulando-se assim dois modelos, o químico e o físico. Segundo a teoria da deriva continental, os continentes estiveram até dado momento unidos, tendo depois derivado sobre o fundo oceânico até à posição atual. Para Wegener, defensor da teoria, os continentes eram constituídos por materiais pouco densos que repousavam sobre materiais mais densos. A diferença de composição e densidade permitiria assim aos continentes deslocarem sobre os fundos oceânicos. Desta forma, pressupõe-se que os continentes estavam reunidos num supercontinente Pangeia, banhado por um único oceano, Pantalassa. Wegener recorreu a diversos argumentos para defender a sua teoria, argumentos geofísicos. Se os continentes podiam mover verticalmente, para Wegener não havia razões para não se considerar a existência de movimentos horizontais devido a forças que atuam ao longo dos tempos. Wegener, ao observar os contornos dos continentes, concluiu que os mesmos se complementavam. Argumentos geológicos. Wegener observou as estruturas e formações geológicas de ambos os lados do Oceano Atlântico, o que lhe sugeriu uma ligação anterior. Argumentos paleoclimáticos. A existência comum de fósseis terrestres em continentes atualmente separados constitui um outro argumento. Argumentos paleoclimáticos. A recolha de elementos indicadores das condições climáticas permitiram a Wegener reconstituir climas antigos e verificar que eram diferentes dos atuais. Argumentos geodésicos. Wegener efetuou medições em pontos distintos num determinado intervalo de tempo e calculou a velocidade de afastamento entre os dois pontos. A teoria da deriva continental apresentou uma explicação para a formação de cadeias montanhosas. As montanhas são formadas por compressão de limites dos continentes em movimento ou por colisão de blocos continentais. Críticas à teoria da deriva dos continentes. A principal crítica à deriva dos continentes foi o motor proposto para explicar o movimento dos continentes. Wegener propõe dois tipos de forças responsáveis pelo movimento dos continentes. O movimento de rotação da Terra origina uma força centrífuga que, em conjugação com uma força de atração gravítica, origina uma força dirigida para o Equador, responsável pela deslocação nesta direção. Já o movimento na direção oeste era justificado pela força de atração exercida pelo Sol e pela Lua. A ação destas forças permitia a deriva continental, pois, segundo Wegener, o substrato de cima sobre o qual os continentes se assentavam comportava-se ao longo dos tempos geológicos como um líquido viscoso. Contudo, o físico Harold Jeffrey demonstrou matematicamente que as forças sugeridas por Wegener como responsáveis do movimento dos continentes teriam de ser multiplicadas por um grande valor a fim de conseguirem fazer tal. Também os diversos argumentos que Wegener utilizou para defender a sua teoria foram alvo de críticas. Os primeiros passos de uma nova teoria, a teoria de tectónica de placas. Durante a Segunda Guerra Mundial houve um grande desenvolvimento científico, nomeadamente no que diz respeito à morfologia dos fundos oceânicos. Morfologia dos fundos oceânicos. Harry Hess, oficial da Marinha durante a Segunda Guerra Mundial e também geólogo, foi quem avançou com grandes descobertas. Hess detectou que o fundo oceânico não era apenas uma planície submersa, mas sim constituído por montanhas submarinas, vulcões, sendo que alguns emergiam formando ilhas vulcânicas e zonas profundas designadas por fossas oceânicas. Após a continuidade dos estudos, concluiu-se que é no fundo oceânico que se encontra a maior cadeia montanhosa, sendo designada como dorsal ou cadeia oceânica. Esta estende-se pelos oceanos ao longo de mais de 65 mil km. No Oceano Atlântico, a dorsal médio-oceânica é assim frequentemente chamada por dividir o fundo oceânico ao meio. Com uma profundidade de aproximadamente 5 mil metros e com uma topografia suave e plana, estende-se uma área designada por planície abissal. Estudos posteriores revelam que a idade das rochas dos fundos oceânicos não ultrapassam os 200 milhões de anos, sendo mais recentes que o previsto. Também os dados do fluxo geotérmico mostram elevadas perdas de calor junto ao rift e menores perdas de calor a nível das fossas oceânicas. Hess formulou então a teoria da expansão dos fundos oceânicos, onde explicava esta expansão através da ascensão de magma no interior da Terra ao longo do Vale de Rift, que forma crosta oceânica, a qual se expande a partir da dorsal medo-oceânica em direção às fossas oceânicas, onde será destruída. Esta teoria veio a contrapor-se à de Wegener, na medida em que para Wegener os fundos oceânicos permaneciam estáveis enquanto os continentes derivavam sobre eles.
Dados fornecidos pela sismologia permitiram identificar entre os 220 e os 410 km de profundidade uma diminuição da velocidade da propagação de ondas sísmicas, sugerindo uma menor rigidez. A esta zona de fluidez parcial chamou-se a stenosfera e às rochas da crosta e parte do manto superior dotadas de rigidez litosfera. A litosfera encontrava-se fraturada em placas litosféricas que se moviam sobre uma camada de menor rigidez em consequência da expansão dos fundos oceânicos. Paleomagnetismo e inversão de polaridade. A Terra é cercada por um campo de forças magnéticas, a magnetosfera. O campo magnético terrestre terá sido criado pelo movimento de rotação do material constituindo do núcleo externo no estado líquido. Por ação da magnetosfera, qualquer corpo magnético livre orienta-se segundo a direção dos polos magnéticos norte-sul. O registro magnético preservado em rochas antigas permite determinar a direção e a intensidade do campo magnético do passado. O estudo dos campos magnéticos terrestres fossilizados designa-se de paleomagnetismo. A orientação magnética registada numa rocha permite avaliar a sua localização relativamente aos polos magnéticos no momento da sua formação. A determinação do paleomagnetismo de rochas vulcânicas do Pérmico do continente norte-americano permitiu localizar o polo norte magnético desse período geológico na Ásia Oriental. Por outro lado, rochas do Pérmico do continente europeu localizavam o mesmo polo próximo do Japão. A razão destas diferentes localizações do polo norte magnético, determinada a partir do paleomagnetismo de rochas com a mesma idade geológica, vem recuperar e apoiar a teoria de Wegener, que diz que no Pérmico os continentes estavam reunidos num supercontinente Pangeia. Medições da intensidade do campo magnético das rochas dos fundos oceânicos revelaram variações bruscas relativamente ao valor da intensidade regional previsível. Nos casos, essa variação era superior ao valor médio regional, anomalia magnética positiva, enquanto noutros era inferior ao valor médio regional, anomalia magnética negativa. Em 1963, dois investigadores avançavam com uma interpretação sobre as anomalias magnéticas, fundamentando que são testemunhos da expansão dos fundos oceânicos. Estudos efetuados em derrames de lava na superfície continental tinham já demonstrado que o campo magnético terrestre muda periodicamente a sua polaridade. O polo norte magnético converte-se no polo sul magnético e vice-versa. Se uma rocha tem o mesmo magnetismo que o campo magnético atual, diz que tem polaridade normal, revelando a intensidade magnética anomalias positivas, visto que o campo magnético é reforçado obtendo valores elevados. Por outro lado, se o campo magnético é oposto ao atual, diz que tem polaridade inversa, dado que os campos opostos são opostos, obtendo-se valores baixos, pelo que, em épocas de polaridade inversa, a medição da intensidade magnética revela anomalias negativas. As placas litosféricas e a síntese da teoria da tectónica de placas. Vários investigadores deram um contributo para a síntese final da teoria da tectónica de placas, apresentando um modelo da superfície terrestre dividido em 6 grandes placas litosféricas. Algumas destas placas suportam um oceano, placas oceânicas, e outras suportam um continente e uma parte do oceano, placas continentais. Algumas dessas placas litosféricas afastam-se entre si, outras encontram-se em rota de colisão, definindo-se assim diferentes limites tectónicos. Segundo esta teoria, a litosfera, que se encontra fragmentada em placas rígidas que deslizam sobre a stenosfera, sendo que a atividade geológica associada aos seus limites permite compreender e explicar os fenómenos sísmicos e vulcânicos, bem como a formação e a distribuição das grandes estruturas da superfície. Em suma, a teoria da tectónica de placas associa a teoria de Wegener ad Hess, ao derivar, em consequência da expansão dos fundos oceânicos, as placas litosféricas transportam os continentes.